Nós estamos iniciando o nosso Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e mais uma vez temos a presença de uma criatura maravilhosa que nós amamos tanto, a doutora Margarete Gotardo. Ela é bióloga, professora da FAMERP e trabalhadora do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. E certamente ela vai trazer para nós muitos subsídios para a nossa análise e aprendizado, porque vamos conversar sobre a verdade divina. A nossa gratidão, Margarete, por estar aqui conosco. E a palavra uma honra é sua. Toda nossa. Estarmos aqui é um banquete da vida, uma oportunidade ímpar para refletirmos naquilo que realmente seja essencial para todos nós. Então, eu que agradeço ao convite. Doutor, estar aqui é uma oportunidade maravilhosa e que possamos estarmos aqui todos juntos com essa espiritualidade tão abençoada, trazendo uma conexão daquilo que deve ser colocado para o esclarecimento do espírito. Margarete, a gente sabe que a verdade tem o tamanho da luz de Deus. É uma realidade em que nós nos penetramos e temos a vontade de estarmos de posse da verdade. Com certeza. E essa verdade que nós amealhamos é de acordo com a nossa condição de entendimento, de vivência, de comportamento, de identificação com ela. Sim. Vamos falar fala um pouquinho para nós sobre essa verdade divina. Exato. Eu acho que como espírita nós temos que lembrar que um dos preceitos, né, que colocam um pilar essencial é termos a nossa convicção e reconhecer que Deus realmente é o tudo e é tudo, e quando nós estamos falando que Deus é tudo, nada está além de Deus. Então, como espíritas, nós acreditamos a existência de Deus. O segundo pilar, que a gente poderia considerar imortalidade da alma, por uma razão. Estamos aqui reencarnando, e aí a compreensão que deve vir por esse evento. E por último, a contínua busca e a oportunidade da perfeição que vamos caminhando, encontrando a luz. Então, quando a gente está falando em verdade divina, há necessidade de entendermos, e sob meu ponto de vista, até como bióloga, então nós entendemos que a vida, na sua constituição, que hoje nos encontramos nessa dimensão, ela é, de um lado bem simplista, física e espiritual em conexão. Então estamos ocupando um corpo físico, estamos ocupando uma dimensão espiritual nesta oportunidade e que não tem como desmembrar os dois elementos. Então, quando nós estamos falando e compreendendo o que é a verdade divina, de um modo, até pela própria doutrina, nós entendemos até aqui que toda causa tem o seu efeito. E esse efeito retrata numa experiência, quando bem consciente, bem atento estejamos, que ela está trazendo uma dificuldade ou, eventualmente, um evento na sua própria vida, né, que deve ser considerado como a maior oportunidade da correção de tudo que estejamos vivenciando em termos da própria existência, que começou de uma estrutura simples e que foi evoluindo até onde chegamos aqui. Então, conhecer essa verdade divina, não há curso, não há um livro, deixa eu conhecer essa verdade divina. Está dentro das nossas consciências. Então, aí é que é o grande exercício de todos nós, estarmos em conexão com o nosso ser espiritual, prestando atenção em tudo que vai no nosso modo de viver, nos nossos pensamentos, e aí você vai tendo que é meu ponto de vista, quando atento, fala, mas por que senti isso? Por que senti desta maneira? Por que senti raiva? Parece que eu senti um desconforto, não estou bem na hora que eu vou, né, dentro das possibilidades biológicas, vou descansar e parece que
não estou legal. Então, estas questões que vão de fórum íntimo deverão ser feitas, mas deverão ser analisadas e interpretadas segundo a visão daquilo que está dentro de nós, que trará a própria luz e o esclarecimento. Mas tem que silenciar para a gente perceber isso. Então, aquilo está inerente ao nosso espírito, está dentro de nós, porque nós somos filhos de uma obra perfeita, né? E aí, quando a gente fala onisciente, onipresente, conhecendo todas as definições possíveis da estrutura da vida enquanto divinos que somos, eu tenho que estar atentos. Já passamos por um estado instintivo e agora eu tenho uma percepção, toda uma questão cognitiva que me faz discernir aquilo que estou vivenciando. Então, atenção à própria vida. É isso que deve ser o início da nossa conversa para pensar, então, esse divino existe e está dentro de mim. Vim experimentando, eventualmente, né, nas provas e expiações, e conhecemos que agora é transição para o estado de compaixão. Então, é agora, é o momento exato para a gente despertar a consciência divina de todos nós. Margarete, quando Jesus colocou isso de uma maneira no imperativo, sede perfeitos, isso, como perfeito é meu Pai, não temos dúvida de que nós vamos caminhar para a perfeição. Isso. Se Deus é perfeito, não poderia criar algo que não fosse detalhado para a perfeição. Essa perfeição a gente vai buscando através das nossas experiências. Uhum. É possível, numa existência, nós atingirmos a perfeição? Então, eu sou assim um pouco muito otimista. Então, eu acho que o movimento a cada segundo, né, numa existência, numa encarnação, se nós já estivermos com essa atenção, eu acredito que os avanços evolutivos, eles obviamente não darão saltos, mas eu consigo, se propósito colocado e evidente dentro de mim, eu vou fazendo os movimentos diários, segundo por segundo, e eu consigo entender essa perfeição, mesmo que relativa, nós estamos a caminho. E cada vez que damos esse passo, o bem-estar é tão intenso, e aí você se intensifica de fazer o próximo, e vamos caminhando com esses movimentos que seguirão de tal forma, assessorados pela espiritualidade, é óbvio, mas que será colocado da memória. Eu trarei pela minha memória aquilo que está em mim. Então, nossa, é isso, que interessante, conheci mais um passo. Quando eu perdoei, eu senti isso. Então, você tem condição de perceber, mesmo que numa existência curta, né, perante a grandiosidade dessa vida, aquilo que deve ser. Então, virá instintivamente aquela consciência sendo colocada em todos nós. E eu tomo a liberdade de contar um evento da minha vida, que até o senhor participou comigo, porque foi o médico físico que me ajudou profundamente no momento da nossa experiência de vida com um pouco de depressão. Então, há muito tempo atrás, ainda muito jovem, eu tive um estado que não era explicado. Então, começou com uma instabilidade emocional, de tal forma que eu tinha pena de todas as pessoas. Eu olhava num ponto de ônibus, aquele que estava dependendo de ônibus, eu tinha carro, eu falava, mas por que eu tenho carro e a outra pessoa não tem? E chegava no trabalho, eu tinha uma pessoa, um médico que trabalhava comigo, ele já tinha uma certa idade, e eu via com aquela sua experiência de vida, os seus cabelinhos brancos, eu falava, mas ele ainda tem que trabalhar, é como se aquilo fosse um problema. Então eu analisava tudo com um estado diferente, de uma sensibilidade diferente. E uma pessoa, primeiro comecei a buscar os recursos físicos, por isso eu disse o espírito e o campo físico, muitas vezes, aquele corpo estava mostrando alguma coisa para mim, né? Essa minha experiência. E uma pessoa, amiga, me disse, é o melhor momento da sua vida. Eu disse, gente, tá estranho, ela não sabe o que é depressão. Ela não está entendendo que é esse estado de ansiedade, de coisa que não se explica, né? Fiquei preocupada com aquela colocação, mas hoje, com minha maturidade maior, eu consigo entender que foi o melhor momento, porque a partir daquele start, daquele desconforto, meu espírito gritava, e aí, vamos fazer um movimento diferente? O que nós podemos dar um passo à frente, conhecer outras verdades, experimentar as verdades? E ali eu fiz, de manhã, à tarde, à noite.
todos os meus movimentos, que felizmente me permitiram chegar ao conhecimento, sim, e vivência dentro da doutrina espírita com aquilo que me acalentou. E aí, com esse movimento, eu só devo devolver tudo aquilo que recebi da espiritualidade, eu recebi das pessoas que abraçavam, daqueles médicos cuja inteligência na Terra aliviava pela medicação aqueles primeiros sintomas para trazer a clareza. Então, este é o movimento, né, de ter certeza que, apesar de ser curta, a existência, eu consigo dar um passo e me trazendo melhoras íntimas. Não terminam aqui, né, as experiências de uma hora uma dorzinha aqui, nós passamos todos por uma pandemia, então houve de novo uma aceleração interna, né, do próprio espírito, sentir aqueles desconfortos que chegaram, mas que também nos fizeram refletir no mais profundo de novo, né? Só que agora coletivo. Então, os movimentos individuais ou coletivos, quando conscientes, eles terão sim um passo da perfeição, mesmo que relativa ao momento que nos encontramos, ela será aquele agente de tranquilidade, de fé, que tanto estamos buscando no dia a dia. E aquela pessoa, Margarete, por exemplo, que sofre e não renova? Esse é um outro aspecto que eu, como bióloga, fico sempre muito olhando as células que continuamente estão dentro de uma estrutura, de uma plaquinha, e eu vou dando alimento e elas vão se modificando, e elas vão se tornando com as suas filhinhas e as netinhas, e aquilo vai mostrando a vida, que é movimento, que é ação, que tem algum start que está dentro de nós, mas que não pode haver acomodação. E essa acomodação é o que eu estou falando, da verdade divina, é a gente encontrar essa força que está dentro de nós, está nas memórias, quando nós diariamente vamos retirando as ilusões. Não acredito que isso está me afetando, mas eu posso ser um ser humano diferente, eu posso perdoar aquele meu ente querido, beijar a cabeça dele. Eu sempre falo isso, porque quando a gente está fazendo um movimento que é, de fato, o remédio necessário, eu estou provocando. Não, mas ele falou aquilo, ele provocou aquilo. Eu não tenho que entender ao que está no outro. Eu só vim aqui à Terra para entender o que está em mim. E esse movimento que está em mim, que é o que estamos buscando revelar. Então eu vou pela memória, tira as ilusões, tiramos todos os entraves do coração. Eu acho que para isso nós temos que ter certeza daquilo que estamos buscando a cada segundo da nossa vida. E como nós trabalhamos numa casa, geralmente, que estamos falando da verdade, né, do Cristo, porque é uma mensagem do cristianismo redivivo, que é trazido pelo Kardec também, esclarecimento de luz para todos nós. Se nós olharmos o que está realmente ali, não como simplesmente uma teoria, mas internalizar aquilo que ali está sendo considerado, nós vamos ver, meu pai trabalha até hoje. O que é isso? O Criador trabalhando, produzindo sistemas, universos, multiversos. E por que eu devo ficar estático naquilo que eu chamaria de processo evolutivo de mim mesma? Então, o que tem que haver é uma consciência que não é a religião, e aqui eu quero chamar a atenção, que os princípios de que cada religião sejam colocados, nas diferenças que existem, eles muitas vezes convergem para o mesmo ponto, que é trazer o reconhecimento do divino que habita em nós. Para isso, nós temos que fazer os movimentos. No momento evolutivo em que nós encontramos, o Espiritismo hoje esclareceu melhor para nós. Para mim, não tem nada que a religião espírita vai te salvar. É o movimento do reconhecimento da sua autotransformação que te trará o alívio, né? Então, o que eu quero dizer, os princípios são aqui colocados dentro da religião, mas a pessoa que,
porventura, eu vou todo centro, toda terça-feira eu vou lá no Dr. Aguinaldo, aí volto em casa, continuo do mesmo modo. Volto na semana que vem, como se fosse uma atitude passiva e tirar de nós as responsabilidades. Eu estando lá, eu estou seguro que eu estou fazendo algum movimento, mas não é esse movimento o esperado. O esperado é você absorver tudo que está ali e colocar em prática naquele dia a dia com seus membros familiares, que dentro do cadinho da família que existem as maiores experiências para todos nós. O próprio trabalho com os colaboradores que estão junto conosco, mestres, verdadeiros mestres que trazem aí, exteriorizar dentro de você a sua raiva. Aquele é um instrutor que chega perto de você e você está sentindo raiva? Então ainda não estamos evoluídos? O que eu posso fazer para não ter mais raiva? Compreender que as diferenças existem. Então ali existe um ser divino que também está buscando a luz. Então quando você olha, você recebe do próximo a mensagem necessária para você se identificar. Se aquilo te afetou, há uma ressonância entre os dois. Então eu posso me movimentar, e aí o senhor falou, e aquelas pessoas que não querem se movimentar, não insistem aos erros, insistem com os pensamentos, com as ações equivocadas de tudo, comparação com o próximo, de não gratidão perante tudo que já se recebeu. Só o fato de estarmos aqui, hoje, agora, aqui, é um momento de muita relevância perante a vida divina que existe em nós. É gratidão, sou grata a tudo, sou grata inclusive às eventuais doenças, porque são os sinalizadores que nos despertam para outro caminho. Então, tem que haver movimentos e será cobrado de nós de um modo muito mais intenso, porque nós somos aqueles que estamos em contato com a verdade. Aqueles irmãos que ainda não buscaram, estão ainda na distração da vida, ao seu tempo, eventualmente a cobrança será menor. Mas para todos nós que estamos aqui, muito será cobrado, porque estamos aqui ouvindo, com esses ouvidos perfeitos e tendo discernimento para entender, posso fazer as mudanças. Mas existe uma necessidade urgente para que não haja acomodação e que haja a nossa própria ação. E aí encontraremos a paz. Estamos buscando em tudo quanto é mundo, pessoa. Não, mas ele me deixou infeliz, se a circunstância não é aquela que me traz felicidade. Tudo fora. E na realidade não está tudo fora. É dentro que deve ser buscado. Então, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos fará livres, eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, essa indiferença à proposta de Jesus, até no sentido de conhecê-lo, pesa bastante na nossa trajetória. Qual seria, vamos dizer assim, a nossa proposta para ter esse parâmetro, esse paradigma na nossa vida, o conhecer Jesus? Porque as religiões nem todas são cristãs, né? Exato. Mas para nós outros aqui, Jesus é o modelo e guia da humanidade. O quanto as pessoas estão indiferentes a essa proposta de Jesus, de conhecê-lo? Eu acho que tem muita gente que já reconheceu e felizmente conviveram conosco, estão aqui juntos na jornada evolutiva, porque chega um Chico Xavier, chega um Divaldo, chega, enfim, e as mensagens chegando. Então, esses avatares que estão trazendo o modelo, né, daquilo que foi, de fato, o reconhecimento do amor que Jesus veio ensinar. Não livrar-nos dos pecados, ele veio mostrar o amor. E aí a gente, deixa eu ver como é que Jesus fazia. Nossa, que modelo interessante. Imagine as perseguições que nós já ouvimos, nos emocionamos, choramos, né? E ao ver a vida de Jesus nessa integridade, eu assumir que reconheço esse amor absoluto que está ali sendo exemplificado, então o meu retorno à vida, por tudo que ele veio trazer e da maneira como ele
fez a sua luz brilhar eternamente nos nossos corações, é devolver no mínimo uma ação diária que seja a cópia do que ele fez. Então, se eu puder multiplicar, não na teoria, porque quantas vezes nós estamos de novo falando, sabemos às vezes os capítulos, versículos dos livros e tudo, e no dia a dia eu encontro uma dificuldade de relacionamento, porque é aí que nós vamos fazer a luz brilhar, é através dos relacionamentos. Então, não evadindo das diferenças que estão aqui, cada um na sua jornada evolutiva, que veio conhecendo um momento na sua própria existência, e aí eu de repente constituo uma nova família, então eu tenho um marido que veio de uma parada de conhecimento espiritual, que teve as suas próprias vivências, que são diferentes das minhas. Então, na hora que eu estou nesse relacionamento das diferenças, né, e compreendendo aquilo que pode ser o modelo de Jesus colocado aí, é isso que nós precisamos fazer aqui na Terra. Só. Não precisa ser feito nada. A cada momento que eu copiar Jesus, nossa, porque se ele estivesse aqui à frente nossa, nesse momento aqui, e aí, Margarete, nossa, você ainda não está perdoando aquela pessoa que falou aquele dia, que você toda vez olha para ela, tem um rancinho? Mas você sabe como é que Jesus a fez, o amor que ele colocou e quantas vezes que ele perdoou e quantas recomendações sobre o perdão, que é uma das palavras muito mais colocada dentro do seu próprio evangelho. Então, a necessidade do perdão, das ofensas, né? E aí nós estamos na distração muitas vezes, tendo, por um lado, a nossa constância, os nossos hábitos, né, de estarmos religando através dos nossos princípios religiosos, mas não vivenciando, não colocando no nosso dia a dia. Então, urge copiarmos o biológico que se transforma todo dia, toda célula renovada, tudo está mostrando para nós. E toda essa natureza integrada, doando a vida, da beleza inclusive, para que a gente pudesse aqui estar observando uma rosa, uma flor, né? Eu li uma vez um texto muito interessante de uma mensagem do Chico, que o jovem estava totalmente desnorteado da vida. E aí usava os seus recursos de ilusão através de vícios, e por mais que os seus pais o colocassem no caminho, não faça isso. Seja atento, meu filho, preste atenção. Diariamente, ele mesmo insistia a permanecer com aqueles hábitos. E aí conta esse espírito através da mediunidade de Chico, que então durante a noite o espírito benfeitor chegou do lado dele e falou: meu filho, eu vou te passar um filme. Olha quantas vidas estão morrendo para manter a sua vida em pé. Aí começam as galinhas, os bovinos, porque a carne, né, que nós temos que manter a estrutura do biológico aqui, e aí vem os vegetais mostrando o ácido fólico, que sem ele nós não teríamos, né, teríamos as anemias, e aí vai mostrando aquele monte, a natureza através da água abençoada que oferece o líquido, né, que transmuta tudo através dele, e ele fala: e o que você está esperando, meu filho, para agir? Cadê o seu divino? E ele disse que acorda como se fosse um pesadelo, que aquilo ficou muito forte para ele. E ele assume o seu esclarecimento, né, de pôr em prática tudo aquilo que os seus pais tinham orientado, que são os verdadeiros anjos, muitas vezes, colocados ao caminho nosso, para não dizer todas as vezes, porque nos deram a chance à vida. Então eu reverencio tudo que está atrás, e ele faz isso naquela mensagem e reconduz a sua vida de uma forma brilhante. Então, o que havia? Havia uma distração, e é o que a gente percebe muitas vezes no nosso cotidiano. Nós não podemos mais distrair, nós estamos para regeneração, e aqui tem que ter consciência plena das nossas ações, dos movimentos realmente envolvidos com a luz. E para isso é com você, na relação daquele que mais próximo está. Se eu faço isso, eu transformo o planeta. Então hoje está todo mundo querendo falar de notícias ruins que estão vindo aí de noticiários de ontem, anteontem, né?
trazendo o que? O pânico, o medo para que a gente fique, né, com descrença. Descrença. Cadê a fé na vida futura que falou Jesus? Vida futura é agora. É o tempo presente consciente de eu viver emanando luz. São irmãos nossos. Um ato que eu tive dentro da minha relação familiar de desamor potencializou uma energia que possa estar combinando com eventos que estamos encontrando à distância. Então eu também sou artífice desse universo. Então se eu sou como, né, o divino que está dentro de nós, Deus pode, eu também posso fazer a mudança. E aí com isso é uma nova atitude. Sair da acomodação e fazer os movimentos urgentes para o amor. Eu quero te agradecer muito. Eu te agradeço. Marcou aí o nosso programa, Papo do Bem, com essa vivência. Eu sei que você vive isso muito de perto. Eu quero finalizar realmente com a proposta de Emmanuel: pensamento é vida. Tudo que nós pensarmos, nós vamos viver. E de tal forma que a nossa mente comporta só um pensamento, um ruim e um bom. Os dois não podem conviver juntos. Se nós não quisermos alimentar nossa mente com pensamentos ruins, não queiramos alijá-los, nem brigar com eles, nem querer esquecê-los. Vamos pegar um pensamento bom e colocar na nossa mente. Quando a gente pensa coisas boas, nós transformamos as nossas células nos seus metabolismos, nas suas realizações, e nós vamos construir uma saúde física, psicológica e espiritual. Porque nós sabemos que mente sã traz um corpo são. De tal forma que a mensagem de hoje foi essa: Deus em nós, mas o nosso trabalho no sentido de nos construirmos. E Jesus diz: podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Então façamos o nosso papel de seres divinos em construção, trabalharmos pela construção individual e coletiva, para que possamos construir um mundo maior, um mundo melhor. Grande abraço a todos, até a semana que vem, com um novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.